Bom, pessoal, para finalizar então, no nosso bloco 5, a gente vai trazer o tema iter criminis, também chamado de o caminho do crime, o caminho que o agente percorre até atingir ali a consumação da conduta criminosa. E por que eu trago esse tema aqui? Porque dentro dele há outros temas que são são cobrados frequentemente pela FGV, que é a banca da sua prova da OAB. Então, a gente vai tratar aqui do caminho que o agente percorre até atingir o seu objetivo criminoso. Primeiro, a gente tem que entender que há uma etapa psicológica. O agente, ele mentaliza a ação que quer praticar. Então, a gente chama isso de etapa de cogitação. Vamos supor um exemplo aqui que claramente a gente consegue ver todas as etapas do iter criminis, do caminho do crime. Um grupo de 3 pessoas se reúne para assaltar um banco, tudo bem? Então, primeiro há uma cogitação. Um começa a pensar, tô precisando de dinheiro, vamos assaltar aquele banco, vamos pegar aquele dinheiro do cofre. Então, ele vai lá e chama as outras pessoas que tem conhecimento dessa primeira ideia, da etapa inicial da cogitação. A partir disso, começa a segunda etapa, a etapa da preparação. Os futuros assaltantes, eles vão até o banco, começam a examinar qual é o dia que o dinheiro chega, qual é o comportamento dos seguranças daquele banco. Então, essa começa a ser a etapa da preparação. Já não há mais somente uma ideia internalizada na cabeça dos agentes. Já temos algumas ações preparatórias. Tudo bem? Então, aqui, tanto na cogitação como na preparação, em regra, os fatos não são puníveis. O direito penal não pode punir alguém por preparar uma conduta criminosa. Por exemplo, se eles estão numa reunião com um mapa, com a planta do banco, e a polícia entra ali na casa e acaba flagrando essa situação, não haverá nenhum crime, não há tentativa de roubo, nem nada disso, porque ainda não foi iniciada a ação criminosa. Tudo bem? Só tivemos então a cogitação e a preparação. Então, a gente passa para a próxima etapa do iter criminis, que é a execução. Portanto, se cogitou, se preparou e agora eles foram para o banco. Chegaram no banco, tal, examinaram como estão ocorrendo, como está aquele dia, quais são as ruas da rota de fuga, se está tudo conforme planejado, e eles começam a execução. Começou a execução, o direito penal entra em jogo, tudo bem? Então, a partir desse momento, a gente vai ver vários institutos do Código Penal sendo aplicados às situações que possam surgir. Por exemplo, se iniciada a ação, os agentes eles deixam de atingir o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade, estaremos diante do instituto da tentativa. Então, nesse caso, se os agentes eles entram no banco, mas ao levantar a arma para o alto, sejam presos, eles anunciam um assalto e já são presos já porque a polícia já estava esperta e cercou os agentes. Nesse caso, estaremos diante da tentativa. Ou seja, os agentes eles não prosseguem na conduta porque não podem. Embora queiram prosseguir, eles não têm a possibilidade de prosseguir na conduta anteriormente planejada. Tudo bem? Então esse é o caso da tentativa. E como será a pena desses agentes? Será um crime de roubo tentado, já que houve uma ameaça e se buscava subtrair um bem alheio, né? No caso, o dinheiro do cofre. Então, nesse caso, estaremos diante de um roubo tentado, que será aplicada a pena de roubo com a causa de diminuição de pena da tentativa de 1/3 a 2/3. Então, se a
banco vai perguntar para vocês qual é a natureza jurídica da tentativa, você vai responder a alternativa que diz que é uma causa geral de diminuição de pena, de 1/3 a 2/3. Beleza? Então, essa é a tentativa. O agente ele não pode prosseguir, embora queira. Agora, se estamos na execução do crime, adrenalina pura, pessoal, vamos lá. Chegou no banco, os agentes observam o posicionamento dos policiais e veem que naquele dia o banco ele aumentou muito a capacidade de segurança. Eles instalaram novas câmeras, então, câmeras de segurança. Então, nesse caso, os agentes olham um para o outro e falam: vamos desistir disso aqui, porque vai ser difícil a gente consumar o nosso roubo. Nesse caso, a gente está diante do instituto da desistência voluntária. Beleza? Então, nesse caso, eles chegam até o banco, eles podem prosseguir, mas eles escolhem de maneira voluntária não prosseguir. E aqui é importante a gente ter em mente que a desistência ela é voluntária e não necessariamente espontânea. Qual que é a diferença disso? Vamos supor, se eles chegaram até o banco e ouviram a sirene da polícia chegando no banco porque houve uma denúncia anônima e assim desistem de praticar a conduta, eles ainda estão diante da desistência voluntária. Nesse caso, não há tentativa. Apesar da polícia chegar a ser uma circunstância alheia à vontade, ainda não se tinha iniciado de fato a sua tentativa, a tentativa delituosa. Nesse caso, eles existem voluntariamente e voltam para suas casas. Diferente se eles já tivessem com o dinheiro na mão e aí sim a polícia chegasse e fizesse a apreensão. Nesse caso sim, seria a tentativa. E qual que é a diferença da consequência da tentativa e da desistência voluntária? A tentativa, o agente é apenado com o crime, com a pena do Código Penal, diminuída de 1/3 a 2/3. Já na desistência voluntária, a gente tem que o agente só será punido de acordo com os fatos já praticados. Nesse caso, entrar no banco não constitui crime, então, portanto, eles não seriam apenados. O que poderia se considerar aqui era um porte ilegal de arma, por exemplo. Mas, em relação ao crime de roubo, não há o que se falar de tentativa quando o agente desiste da conduta. Ele poderia seguir, mas resolve não seguir. Outro instituto que a gente tem que bater um papo rapidinho é o arrependimento eficaz, tá? Por exemplo, em outro caso, se um agente ele furta um objeto, mas ele depois de furtar um objeto de uma criança, ele olha ali para a mãe dela e vê que é uma pessoa muito humilde, vai lá e devolve o objeto sem que cause nenhum dano e nenhuma ofensa ao bem jurídico da vítima. Então, nesse caso, houve um arrependimento eficaz, só responde pelos fatos já praticados. Então, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, juridicamente, tem a mesma consequência. Outro instituto, para fechar aqui o intercrimes, é o arrependimento posterior. Tudo bem? Nesse caso, vamos supor o mesmo exemplo lá, que o sujeito furta uma bolsa e ele passa alguns dias e chegando em casa, a mãe dele fala assim: você tem que devolver essa bolsa não é sua. E o agente vai lá arrependido e devolve esse objeto furtado antes do recebimento da denúncia. Se atente que o arrependimento posterior, ele ocorre antes, ele deve ocorrer, só será aceito antes do recebimento da denúncia e também é uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. E também, a última ressalva é que no crime de peculato culposo, se a reparação é feita antes do recebimento da denúncia, é extinta a punibilidade e não diminuída a pena, tá? É uma regra específica do arrependimento posterior, que é o crime do peculato culposo.
Pessoal, a gente tratou de vários temas aqui na nossa revisão e eu desejo uma boa prova para você que vai enfrentar aí o iminente exame da ordem, tudo bem? Uma boa sorte, vá com calma, analise bem as alternativas, elimine aquelas absurdas, se atente se o enunciado está pedindo a alternativa correta ou incorreta, tá? Não caia em pegadinha, controle seu tempo e é isso aí. Muita fé, muita força nessa reta final, um grande abraço e até a próxima.